A oração é um ato de amor. E a base da nossa reflexão é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E que começa com essa invocação a Deus como um Pai nosso, né? Não é o meu Pai numa relação egoísta, individualizada. Ele é o nosso Pai. Ele está pronto para atender as nossas súplicas e atuar no nosso meio através de cada um de nós. Quando a gente fala desta ação Amar e Servir, é pôr em prática é disponibilizar a nossa vida para que Deus nos use para impactar a vida dessas pessoas. Porque Deus trabalha, Deus alcança pessoas através de pessoas. Não é através de anjos, não é através de seres extraterrestres, né? Ou seres espirituais, através de pessoas. O autor de Hebreus, quando ele escreve lá, ele diz que os anjos ansiaram essa missão. Os anjos desejaram essa missão de revelar Deus ao mundo, de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Mas Deus deu apenas uma pontinha desse privilégio para eles quando Jesus nasceu, que os anjos surgiram proclamando glória a Deus, hosana nas alturas, proclamando as boas novas de salvação. Mas os anjos desejaram isso. Deus falou, não, essa é uma missão do homem. É o ser humano que eu quero usar para alcançar o ser humano. Porque quando Deus nos usa e Ele nos chama, Ele está nos encaminhando, nos levando a praticar isso, esse amor, para com aqueles que têm as mesmas limitações que eu tenho, que têm a mesma necessidade que eu tenho, que têm a mesma carência que eu tenho. Por isso que esta oração começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. E essa é a primeira parte do Salmo. As primeiras petições têm a ver com o nome de Deus, com a vontade de Deus, com a santidade de Deus. Nós falamos um pouco disso na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, que é relacionada à comunidade, que tem a ver com os nossos relacionamentos interpessoais, com a nossa vida cotidiana, com a nossa necessidade pessoal. E a segunda parte começa falando de necessidade física. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você tem orado por isso? Para que Deus te dê o pão hoje? Você, pelo menos, agradece quando Deus coloca lá a tua mesa farta, com o pão, e não deixa faltar? Porque tem gente que nem pensa na ideia de agradecer a Deus. E eu penso assim, se a pessoa não tem necessidade de agradecer, é porque não pediu. É porque não tem a consciência de que dependeu de Deus para aquele pão chegar à sua mesa. Ou porque não crê, não acredita que Deus é capaz de suprir a necessidade do pão. Eu quero dar um exemplo para você de que Deus pode suprir, porque Ele já fez isso antes. Vamos voltar lá para Gênesis 16, Êxodo 16. E a nação de Israel, muita coisa que Deus fez, Deus realizou, muitos milagres na nação de Israel,
Ele escolheu essa nação, criou essa nação, para que o nome dele fosse conhecido e glorificado. Israel surgiu para fazer o nome de Deus conhecido. E fez. Porque, apesar de toda a dureza de coração e a rebeldia de Israel, Deus continuou operando maravilhas, coisas extraordinárias na vida daquele povo. E a primeira coisa extraordinária foi libertar do cativeiro no Egito. E eles entram no deserto. O faraó, com seu exército, começa a perseguir. Eles se encontram diante do Mar Vermelho. Deus abre o mar para eles passarem. Depois o exército de faraó perece ali. Mas logo que eles saem do outro lado do mar, e que eles estão aí completamente agora livres, sem o faraó e o exército no seu encalço, querendo destruí-los. Agora a relação deles era entre eles e Deus. Eles não tinham mais um inimigo atrás para temer, mas eles tinham Deus para obedecer. E Deus precisava marcar e confirmar com eles de que Deus realmente é Deus e que o que aconteceu até aquele momento não foi obra do acaso. Foi um agir de Deus. E a nossa relação com Deus precisa ser assim por convicção absoluta de que Deus é capaz de fazer. As coisas não acontecem por acaso. Deus não te livra do acidente. Você não se livra do acidente, não é por acaso, é Deus que te livra. Você está aqui hoje saudável, livre do vírus, não é porque você é mais saudável, é melhor do que os outros, é porque Deus tem te livrado. Eu creio assim. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Nós precisamos confiar em Deus nesse nível. E quando Jesus recomenda que a oração seja feita a partir da minha necessidade pessoal, começando pelo pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu creio que Jesus estava pensando nesse episódio que aconteceu no capítulo 16, quando Deus, no verso 4, diz assim para Moisés: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. O povo sairá e recolherá diariamente, a porção necessária para aquele dia. A gente tem a tendência, muitas vezes, de quando começam alguns rumores de que vai acontecer uma catástrofe, uma greve de caminhoneiro, uma coisa assim, a gente corre, aí aquela correria no mercado para todo mundo comprar para 1 mês, 2 meses, 6 meses, né? Fazer estoque de alimento. Porque nós temos essa tendência de achar que o suprimento da nossa necessidade depende muito mais da nossa esperteza do que do mover de Deus. E Deus fala para eles: olha, eu vou fazer chover. E por falar em chuva, você está orando para chover? Eu estou. E eu creio que se nós orarmos com essa fé, Deus vai fazer chover. E a nossa cidade, a nossa terra, o nosso país precisa da chuva. Vamos orar isso agora? Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome agora, que o Senhor derrame chuva, abra as comportas dos céus, derrama chuva sobre esta terra, sobre a nossa região, sobre o nosso país, Senhor,
e nos livra desse momento de escassez, de seca, Senhor, quando a criação está aí padecendo por falta do alimento. Então nós invocamos em nome de Jesus que o Senhor derrame a chuva sobre nós, em nome de Jesus, amém. E eu creio que Deus atende. Elias orou e não choveu por 3 anos, depois ele orou e choveu. Agora, no que Elias é melhor do que nós? Ele era um ser humano como a gente, que teve medo da Jezabel, fugiu, teve depressão, se escondeu, quis morrer. Mas ele vai lá e ora e fica sem chover 3 anos. Depois vai e ora e, na mesma hora, a chuva cai. Qual a diferença de Elias para nós? É a capacidade de crer nesse Deus, de obedecer a esse Deus, de ter esse Deus, conforme nós estudamos no discipulado hoje, exclusivo na sua vida. E o que Deus estava querendo ensinar para Israel era exatamente isso. Olha, eu sou exclusivo para vocês. Vocês não podem adorar outro Deus, vocês não podem invocar um outro Deus. Porque vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Tudo que vocês precisam, eu tenho, posso e quero dar. E eu tenho um propósito, que é levar vocês para a terra prometida, onde mana leite e mel, terra de abundância. O objetivo é tirar vocês dessa situação de cativeiro, de sofrimento, e levar para esse lugar. Mas é um deserto a atravessar. E vocês precisam aprender comigo nesse deserto, para confiar em mim. E a primeira necessidade que eles iriam ter, e muito séria, era do pão, do alimento, porque era uma multidão, era umas 6, se eu não me engano, o número era 6 milhões de pessoas. Era muito grande a nação de Israel, o povo de Israel ali dentro do Egito, incluindo crianças e mulheres. Era muita gente, e a necessidade que eles iam ter era de pão e água. E aí Deus já, depois que eles atravessam o mar, Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou fazer chover diariamente pão, maná. Agora, primeiro detalhe, eles precisam ir ao campo e recolher o maná. Segundo detalhe, não pode acumular, tem que recolher para o dia e confiar que no dia seguinte eu vou fazer a mesma coisa. Como nós somos incrédulos, né? E nos desesperamos quando começamos a olhar para frente e ver dificuldades se apresentando diante de nós. Como nós temos a dificuldade de confiar em Deus, de depositar a nossa esperança, a nossa confiança plenamente nele. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, com essa condição limitada de recolher o maná, e eu acredito que era tão abundante aquele maná que sobrava muito lá. Ele pegava a porção da família, todo mundo pegava, e ainda tinha uma montanha de comida lá. Ou tentação de chegar lá e encher o cesto, né? Mas você vai ver o que acontecia com aqueles que cediam a essa tentação. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem
ou não as minhas instruções. Você sabe por que Deus coloca, às vezes, uma dificuldade na sua vida? E você, às vezes, até ora, clama, mas a coisa não se resolve? É porque Deus está te colocando à prova para ver se você é capaz de obedecer. De seguir as suas instruções. A didática de Deus para nos fazer crescer é essa. São as circunstâncias. São as dificuldades, são as necessidades. Nenhum pai ensina o filho dando tudo o que ele quer no momento em que ele exige. Os ensinamentos mais eficazes para uma criança é quando você restringe ela de determinadas coisas que ela quer, para que ela, quando tiver, valorize. E Deus trabalha assim conosco. Então, muitas das dificuldades que surgem é Deus nos colocando à prova, para ver se nós seguimos as suas instruções. E foi assim lá com a nação de Israel. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Então, no 6º dia, eles pegariam o dobro, porque no sábado, que era o dia do descanso, Deus disse que não teria o maná. Então, eles teriam que recolher no sábado. Mas olha o que acontecia quando eles desobedeciam a Deus, a instrução de Deus, e pegava mais do que devia para o dia. Verso 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Deus a Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés, ao que Moisés transmitiu da parte de Deus, não deram atenção e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Ah, que isso, Moisés? Você está viajando? Está delirando? Tem tanto aí, olha o tanto de maná, o tanto de pão que tem aí, eu vou deixar apodrecer, eu vou deixar isso aí se perder? Não, aí pegava. Na manhã seguinte, aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se com eles. Pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Eu preciso aprender a confiar em Deus hoje. Agradecer pelo que Ele fez ontem, confiar no que Ele vai fazer hoje e saber que amanhã Ele vai fazer também e vai trazer o suprimento. Mas para isso eu preciso estar em sintonia com a sua instrução, com a sua palavra, com a sua orientação. Eu creio que às vezes nós passamos por necessidades porque nós somos incapazes de aplicar na nossa vida a instrução de Deus. Principalmente nas finanças. Deus tem instruções e promessas nessa área. Mas nós temos muita dificuldade de obedecer.
de abrir o coração. Mas Deus quer nos abençoar. Deus sabe que nós precisamos. E o alimento é uma necessidade básica que todos nós temos. E Deus sabia que Israel tinha essa necessidade que nós também temos. E Ele nos estimula a orar, projetando essa fé, essa esperança, essa confiança de que Deus vai suprir. Como dissemos na semana passada, o Pai Nosso não é uma reza, não é uma oração para você repetir mecanicamente, automaticamente, mas é uma forma de você estruturar a sua mente para se relacionar com Deus. Primeiro lá, na primeira parte, conforme falamos na semana passada, reconhecendo que Deus é Pai, o nome de Deus, a santidade de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E nessa segunda parte, apresentando as suas necessidades pessoais na confiança de que Deus vai suprir. Então, a primeira necessidade aí, a primeira petição é sobre o pão. O segundo pedido, que tem a ver com o nosso cotidiano e com a nossa relação horizontal, né, de pessoa para pessoa, tem a ver com o perdão. Perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Não é possível eu desfrutar do perdão de Deus se eu não sou capaz de perdoar. Se eu não estou disposto a perdoar, se o meu coração está fechado para perdoar quem me ofendeu. Mas aí alguém vai dizer assim, mas eu não ofendo ninguém, nem a Deus eu ofendo. Então eu não preciso pedir perdão para Deus. Ô, coitado. Irmãos, tem coisas que nós praticamos, pecados que nós cometemos, que nem nós sabemos que nós cometemos. Nem nós sabemos. Porque tem a ver com motivações, com sentimentos. Mas Deus conhece lá dentro. Jesus disse assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Às vezes uma palavra maldita, de maldição, às vezes uma calúnia, às vezes uma crítica maldosa. Tudo isso pode ser uma ofensa. E quando eu ofendo alguém, automaticamente estou ofendendo a Deus. Por isso Jesus coloca essa condicional. Olha, eu quero ser perdoado, Senhor, da mesma forma que eu perdoo. Outro dia alguém estava conversando sobre isso e falando sobre perdão, e eu disse assim, olha, quando alguém vier te pedir perdão, não fica perguntando por que ela está pedindo perdão. Perdoa, simplesmente libera o perdão. Se ela está realmente arrependida ou não, se ela tem consciência ou não do que fez, o problema é dela. A sua função é perdoar, liberar perdão. E se ela sentiu necessidade de vir te pedir perdão, é porque você tem que liberar perdão. Porque a falta de perdão é uma prisão para você e para a pessoa. Muito mais para você.
E Jesus ensina, olha, vocês quando orarem, devem orar dessa forma. Deus, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado as pessoas que me ofendem. Porque não há possibilidade de um relacionamento com Deus se o meu coração está carregado de ressentimento, de raiva, de rancor. Não tem como se relacionar com Deus assim. Jesus tinha todos os motivos para odiar aquelas pessoas que o maltrataram terrivelmente. Mas quando Jesus está lá todo ensanguentado na cruz, próximo a morrer, a oração dele é assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Automaticamente Jesus está ali liberando o seu perdão para aquelas pessoas, antes mesmo que elas pedissem perdão. E o perdão de Jesus foi incondicional. Então, quando você perdoar, não perdoa assim, não. Eu perdoo, mas tenho algo para te dizer. Mas você fez isso, mas eu estou com raiva de você. Não coloque um mais, não. Simplesmente perdoa. Alguém veio, eu peço perdão porque eu lhe feri, magoei. Às vezes você nem sabe o que foi. Talvez essa pessoa falou mal de você para alguém ou fez alguma coisa e você nem sabe que ela fez o que ela fez. Mas ela sentiu no coração a necessidade de procurar para pedir perdão. Não queira saber por que ela está te pedindo perdão. Fala, tudo bem, eu te perdoo, seja lá o que for que você fez. Em nome de Jesus, eu libero perdão para a sua vida. Porque eu quero ser perdoado por Deus. Eu quero ter uma relação de intimidade, eu quero que a minha conexão, a minha ligação com Deus não seja interrompida. Porque quando nós estamos magoados, chateados, com a relação rompida com outra pessoa, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus. Perdoe, em nome de Jesus. Perdão gratuito, porque o perdão de Deus para conosco é gratuito. O terceiro pedido, ou terceira invocação, da segunda parte desse salmo, tem a ver com a nossa relação com o pecado. E Jesus diz assim, ó, livra-nos das tentações. Eu oro todo dia, toda oração que eu faço, eu coloco isso, Deus me livra das tentações. Deus me livra das tentações. Eu não sei se você faz isso, se não faz, comece a fazer hoje. Porque a tentação é algo muito bem articulada, muito bem elaborada. A pessoa que é encarregado de fazer, de implementar isso, ele é muito eficiente no que faz. E a tentação é como uma rede que vai sendo colocada em volta de você e você não percebe, e quando percebe já está envolvido com aquilo. Já caiu na rede. Então, quando você ora a Deus, Deus, livra-me das tentações, você está dizendo, Deus, me dê a capacidade de discernir e de perceber quando Satanás estiver armando alguma tentação para mim. E aí, para que eu tenha esse discernimento e entenda,
eu preciso voltar à primeira parte da oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você precisa ter consciência real de quem é Deus na sua vida. E de que tipo de relacionamento você precisa ter com Ele. Porque se você não tem essa percepção, você não vai conseguir ver as coisas, as circunstâncias, com uma percepção espiritual. Uma percepção que esteja alinhada com a vontade de Deus. O que vai estar prevalecendo na tua vida é a tua vontade, o desejo da tua carne. E aí, se é a carne que conduz as minhas ações, cai na tentação, é moleza. Por isso Jesus nos estimula a orar pedindo, clamando a Deus, livra-me das tentações. Ore todo dia pedindo a Deus para te livrar. Porque a tentação é um laço que nos leva à ruína e nos afasta de Deus. E a última, penúltima, aliás, a última dos pedidos, e livra-nos do mal. E esse pedido tem a ver com a nossa necessidade da companhia de Deus, do cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida. O mal é uma realidade no mundo. E eu sempre penso que o mal parece que no mundo em geral ele tem mais força do que o bem. As pessoas que estão inclinadas a fazer o mal, a quantidade é muito maior do que as pessoas que estão inclinadas a fazer o bem. Nós vemos isso muito na política. E o mais dramático é que nós vemos isso na religião. No contexto da igreja, nos relacionamentos. E muitas vezes nós somos usados para provocar o mal na vida das pessoas. Por isso nós precisamos orar, pedindo a Deus que nos livre do mal. E nesse caso, esse termo grego, no grego original, é mais do que livrar. Indica a invocação, o pedido de que sejamos arrancados das estruturas do pecado e do mal. Quando você fala, me livra do mal, Deus, me tira de mim essa inclinação para fazer o que não te agrada, o que desonra ao Senhor. A Bíblia diz, em Colossenses 1:3, que ele arrancou-nos do poder das trevas e transportou-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a libertação e o perdão dos pecados. Colossenses 1:13. Então, quando nós pedimos para Deus essa libertação do mal, nós precisamos estar dispostos a enfrentar o mal como Jesus enfrentou e a resistir a ele. Não ceder.
Porque o mal, que é personificado pelo pecado, ele nos afasta de Deus. Paulo diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da presença gloriosa de Deus. Então, para encerrar, em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo, e está difícil e ficando cada vez mais difícil, com tanta enganação, tanta deturpação, tanto avanço do mal, e por incrível que pareça, o recuo do bem, porque as pessoas de bem muitas vezes não querem enfrentar o mal, ou por comodismo, ou por temor. Então o mal avança. Então, em tempos difíceis como esse que vivemos, nós devemos pronunciar, proclamar com toda a confiança cada uma dessas palavras desta oração, e que nos leva a um compromisso de amor com Deus. Porque aquilo que nós oramos é como queremos viver.